Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Borges e eu estou aqui para comentar com vocês a última rodada de pesquisas dos institutos Exame, Ideia Big Data, Data Poder 360 e XP e PESP. Os dados completos dessas pesquisas você pode ver nos links na descrição desse vídeo. O que interessa para a gente comentar sobre o resultado geral? Em primeiro lugar, houve uma queda de popularidade do presidente. Isso já era esperado. Janeiro se espera um certo mau humor da população. Por quê? Porque passam as festas de final de ano, vêm as despesas, vem uma série de compromissos da população que são pesados. É um início de ano que ainda tem resquícios muito fortes da pandemia, porque a vacinação só está começando agora, então os resultados de imunização ainda não se podem sentir e os casos voltaram a ter um pico e estarem muito altos, além daquele caos horrível que a população viu em Manaus, com gente morrendo sem oxigênio, etc. Então é normal e é esperável e previsível um mau humor da população nesse início de ano. Isso vai se manter? Isso vai continuar assim? Não dá para saber. A população, mesmo mostrando índices de desaprovação do governo e de pessimismo em relação à economia para o ano, isso não quer dizer que esses números ruins vão se manter nas próximas pesquisas ou ao longo do ano. Nós precisamos ver, né? O que parece ser mais uma tendência? Em primeiro lugar, na pesquisa XP e PESP, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro aparece muito bem colocado acima do presidente Bolsonaro nas intenções de voto para 22. Isso quer dizer literalmente que ele é um candidato competitivo ou até que vai ganhar a eleição? Não, vamos com calma. Esse é um problema também de muita gente que analisa e pega a pesquisa de uma forma muito literal. Porque o Sérgio Moro não se sabe se vai ser candidato e ele hoje ainda não se coloca como candidato. Candidato, numa definição mais correta, é alguém que está em campanha, que está se oferecendo e se apresentando à população como candidato, fazendo comício, fazendo atos de campanha, gravando vídeos, dando entrevistas e se mostrando ao eleitor como candidato. Sérgio Moro não faz isso. Luciano Huck não faz isso. João Amoedo não faz isso. Você tem candidatos que são especulados em pesquisas, mas isso não quer dizer que eles serão candidatos ou que eles com certeza não estão em campanha. O que se pode tirar desse resultado, e juntando com o resultado da eleição de outubro passado, é que a população brasileira está aberta a ouvir novas propostas e novas candidaturas, mas não necessariamente ela quer voltar para a esquerda. Por quê? Porque vocês podem ter visto nos resultados muito claros na eleição de outubro, as eleições municipais de outubro agora, que é a última vez que se colocou o dedo no pulso do eleitor, onde o Democratas, por exemplo, se saiu muito bem, elegeu o prefeito do Rio de Janeiro, elegeu o prefeito de Curitiba, elegeu o prefeito de Salvador, você teve o MDB vencendo em Porto Alegre, você teve o PSD ganhando em Belo Horizonte. Então você tem o eleitor se mostrando aberto ao centro e à centro-direita, mas não necessariamente voltando para a esquerda ou se mantendo no bolsonarismo. Mas é importante dizer que a oportunidade existe, mas ela precisa ser aproveitada por candidatos de centro ou centro-direita, o que ainda não aconteceu. Você ainda não tem esses candidatos se apresentando para a população. E se ninguém se apresentar ou deixar para se apresentar 6 meses, 3 meses antes da eleição, de forma sistemática, organizada e aberta para a população, pode e provavelmente será tarde demais, aumentando muito a chance do presidente de ser reeleito. Mas, repito, é muito cedo para se falar e se desenhar cenários para a eleição de 22. Então não vai aqui nenhuma previsão. O jogo está muito aberto, os números mostram que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O que se pode tirar apenas é que existe oportunidade e a população está aberta a candidatos de oposição e a novos nomes a serem colocados. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é em relação ao que se viu na pesquisa Data Poder 360, é que você consegue, quebrando e vendo os dados demográficos e quebrando, você consegue ver aonde está um apoio mais forte do presidente e onde ele é mais fraco, onde ele tem mais rejeição. Quem é o típico eleitor do Bolsonaro hoje, o apoiador dele hoje? É alguém
branco, de classe média alta, com curso superior, morador do Sudeste, entre 45 e 60 anos de idade. Alguns vão poder ironizar e vão dizer que é o tio do Zap, mas não está muito longe da realidade. Ele é um eleitor que há 60 anos atrás seria o eleitor da UDN, seria aquele eleitor de centro-direita que busca moralidade na política, mas sem aquele corte ideológico tão claro. Ele é anticomunista, ele não gosta da esquerda, mas ele não é também um extremista para qualquer um dos lados. Ele é o que recentemente se chamava de lavajatista. E esse eleitor, que hoje ainda não rompeu com o Bolsonaro, ele tem uma simpatia pelo Sérgio Moro, ele tem uma simpatia por candidatos de centro-direita que se mostrem ligados ao reforço da Lava Jato, ao combate à corrupção, mas isso ainda não está muito claro. Qual seria o político ou a liderança a ficar à frente desse movimento ou encantar esse eleitor. Então, esse jogo também está aberto, mas hoje você consegue ter uma visão muito clara que o eleitor e o apoiador do Bolsonaro hoje é esse perfil lavajatista, udenista, do, entre aspas, muitas aspas, do tio do Zap. Quem é que hoje desaprova o governo e desaprova o bolsonarismo? Basicamente é mulher nordestina, de baixa renda e baixa instrução. Por quê? Porque ela não se sente protegida, acolhida pelo governo. E essas pesquisas não pegam ainda o fim do auxílio. E para esse segmento, sim, você pode ter ainda um aumento de rejeição. Por quê? Porque é um governo que se mostra duro quando fala em relação a combate à corrupção ou combate à criminalidade, pelo menos na época da campanha, agora nem tanto. Mas em relação à pandemia, que é o assunto do Brasil e do mundo de praticamente um ano para cá, é um governo que não tem mostrado tanta empatia, né? Pelo menos não é percebido pela população como um governo forte em termos de empatia ou de solidariedade com as vítimas, as famílias das vítimas. É um governo muito preocupado em reabertura das lojas, em retomada da economia, tem um aspecto negacionista claro e evidente, tem esse lado de desconfiar das vacinas, tem esse lado de querer o próprio governo indicar remédios que não são consenso ou não são indicados pela comunidade científica do Brasil e do mundo. Então isso faz com que, principalmente esse segmento de mulheres, e mais especificamente do Nordeste, mais especificamente de baixa renda e baixa instrução, não se sintam representados pelo governo. E é um segmento que é realmente difícil para o governo recuperar. Talvez isso não quer dizer que o governo não vá conseguir se reeleger, o presidente não vá conseguir se reeleger em 22, mas ele vai ter muita dificuldade e ele mostra muita dificuldade com esse segmento. Então, esse é basicamente o quadro que se vê hoje dessas primeiras pesquisas que apareceram em janeiro, mas ao longo das próximas pesquisas, com os efeitos da vacinação e com uma certa retomada da atividade econômica, você pode ter alguma mudança nesse quadro. Vamos acompanhar, você vai ver aqui nos nossos vídeos, nós vamos estar sempre de olho no movimento e no humor da população e quebrando esses números e levando para você, o leitor da Gazeta do Povo. Eu sou Alexandre Borges, e até a próxima.